Robare, robare, matare, matare. Muito bom dia e já saudações africanas, toda a extensão do continente africano, em especial Angola e até a diáspora. Aqui está a falar o mano de Amunde Alencar, carro de sabão. Mano, ouvi o teu concernimento consoante a situação de partidos políticos dentro do movimento revolucionário. Eu só vim aqui dizer que esta afirmação não é totalmente correta. Existe o primeiro estatuto, a primeira linha de estatuto, a primeira regra do movimento revolucionário, para fazer parte do movimento revolucionário, é pensar Angola, não é? Sem cores partidárias, não é? Nós temos um grupo de transição e temos outro grupo que é o movimento revolucionário, no qual simplesmente os pensadores de revolução não passa mais de 10 elementos e todos eles são apartidários, não tem aí elementos com afiliações partidárias, mas senão também vamos insultar os do lado esquerdo. Não importa se você é ativista ou revolucionário ligado a um partido. Vamos meter Angola em primeiro lugar. Vamos trabalhar juntos para que juntos possamos vencer o nosso maior inimigo, o maior inimigo da história dos angolanos, o MPLA. É agora ou é nunca. Portanto, viva ao movimento revolucionário angolano, viva os angolanos. Mano Banto. Insuficiências na delimitação de espaços e expropriações são fatores que propiciam conflitos de terra em Angola, país que deverá, em obediência a um repto lançado pelo Presidente da República, João Lourenço, dar início a um processo de retirada de terrenos agrícolas a cidadãos que não produzam. Esta é a reportagem de João Marcos. A luta pelo acesso a uma parcela de terra, seja para a atividade agrícola, seja para a construção de imóveis, continuará a ser motivo de conflitos se não houver uma forte intervenção do Estado em termos de ajustes na legislação e ordenamento do território, consideram especialistas ouvidos pela Voz da América, ao sublinhar que as terras devem ser entregues a quem tem vontade de produzir, numa altura em que o tema segurança alimentar ganha espaço na agenda política internacional. O presidente João Lourenço desenterrou a velha problemática dos conflitos de terra em Angola, que colocam em situação de desvantagem, segundo as mesmas fontes, o setor familiar, por sinal responsável por 90% de toda a produção interna, dizem dados oficiais. Justino Figueiredo, assistente de projetos numa ONG, louva a medida, mas salienta que existem procedimentos a rever. Nos parece haver um excesso de burocracia na obtenção dos títulos, portanto, para assegurar o direito, mas também reduzir ou mitigar os possíveis conflitos que normalmente decorrem a nível das comunidades. Os conflitos estão praticamente categorizados, são bastante conhecidos, não tem a ver com a própria expropriação, os conflitos, portanto, do ponto de vista de limites, os conflitos resultantes da limitação do local onde as pessoas normalmente fazem exploração agrícola, mas também retiram a água para o próprio consumo e tudo, mas estamos a nos referir àquela ocupação feita efetivamente por fazendeiros ou empresários agrícolas que não respeitam, no nosso entender, determinados pressupostos do ponto de vista da identidade. Quadro da Organização Humanitária Internacional, que trabalha em questões comunitárias, Micelo da Silva refere que o Estado deve promover um amplo diálogo a vários níveis. São fundamental para o desenvolvimento e a transformação da economia, mas acima de tudo é preciso definirmos
todo um conjunto de conflitos que coloca em causa a questão relacionada com a gestão das terras comunitárias e, em alguns casos, também as terras urbanas, que são fundamentais, por exemplo, para a construção de infraestruturas sociais, que são fundamentais para o alargamento da estratégia da habitação no contexto do país, mas isso tudo passa necessariamente por uma abordagem de diálogo a vários níveis, quer seja ao nível da base, quer seja ao nível intermédio, e sobretudo isso pode relançar uma visão mais concreta naqueles investidores que pretendam fazer investimento nos programas de segurança alimentar e outras questões que possam dar um impacto sugestivo na economia de Angola. É preciso ter então uma noção de quais é que são os terrenos, qual a sua dimensão, qual a sua capacidade, qual a sua produção real e depois terem também condições de identificação civil, neste caso, o bilhete de identidade, identificação fiscal que lhes permita, obviamente, haver aqui os respectivos pagamentos, e é assim que a economia vai evoluir de um fenómeno de subsistência, portanto só para a utilização própria, para passar a ser então um pequeno empresário agrícola. A Provedoria de Justiça diz ter recebido, nos últimos 6 meses, mais de 500 casos de conflitos de terras em todo o país. João Marcos Benguela, Voz da América. Muito bem-vindo, Simeone Chiculo. Na reportagem que acabamos de passar, há referência a fazendeiros que, e cito, não respeitam pressupostos de identidade. O que é que isso significa? Bom, na verdade, assiste-se um pouco por todo o país a uma crescente procura de terras para a implantação de projetos agrícolas, e que estes, na generalidade, implicam a ocupação de extensas áreas. E esta situação tem estado a causar o aumento do grau de insegurança fundiária no seio das comunidades, já que boa parte desses projetos que vão cair na agroindústria são da alçada do executivo. E isso, na verdade, é uma ameaça às comunidades rurais que são detentoras de boa parte dessas terras e que também são responsáveis por cerca de 90% da produção agrícola, porque são essas famílias que praticam a agricultura familiar no âmbito, aliás, dentro do país, e que elas, a maior parte delas, não têm títulos formais de terra, mas que a lei também prevê num dos seus artigos, creio que no artigo 37, no âmbito do domínio útil consuetudinário, que eles têm o direito e têm a proteção legal, não importa se não têm título que lhes dá esse direito de propriedade. E, infelizmente, esta crescente procura de terras, como bem disse, para projetos agrícolas virados à agroindústria, não respeitam esses pressupostos das comunidades, e são comunidades que agora estão nessa condição de vulnerabilidade e numa situação séria de insegurança familiar. Portanto, Sr. Simeone Chiculo, o que estamos aqui a tentar entender é, de facto, qual é o problema fundamental do conflito de terras. E a reportagem que nós passamos colocava aqui um bocado duas coisas, que é a terra é das comunidades, mas a terra não é das comunidades. Qual é de facto o grande problema? E se há a ideia de quem não está a produzir, então vai ter que dar a terra a quem? Exato. A lei de terras angolana, que é a lei número 9/004, de 9 de novembro, ela diz que a terra é propriedade originária do Estado. Bom, esse conceito, o conceito do Estado no nosso país é mal entendido. Se fosse naquela perspectiva lata do Estado, que o Estado
somos todos nós, não é? Incluindo as comunidades rurais. Na verdade, esse pressuposto teria protegido as comunidades, mas aqui o Estado é sinônimo do Executivo. Dali é que há esse entendimento de que a lei, aliás, a terra é do Estado, mas Estado no sentido executivo, e esses Estados... Nós não estamos a ouvir o nosso